dos preceitos, né, dentro dos mandamentos, dentro das ordenanças que faziam parte da lei, existia aquela parte da lei que dizia respeito à questão cerimonial, que dizia respeito à questão da adoração, da forma de relacionamento religioso da nação de Israel com Deus. Com a morte e ressurreição de Cristo, um novo sacerdócio foi instituído. Aquele sacerdócio que fazia parte da lei mosaica, que fazia parte da velha aliança, ficou para trás. O véu rasgou de alto para baixo. E o livro de Hebreus fala muito a respeito disso, que nós até vimos os versículos, Hebreus 10, 1 e 4, Hebreus 8, Colossenses 2 e 6, que aquilo tudo era apenas uma parábola, era apenas uma sombra, era apenas uma projeção, algo que era vivido em expectativa de algo maior, de algo superior, de algo perfeito, de algo mais alto que viria adiante. E com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, com a tetelestância da obra, como diz o Isaac, com a tetelestância da obra, ou seja, com a consumação da obra de Cristo, a obra perfeita, a obra completa, um novo sacerdócio foi inaugurado. Nós temos visto isso aqui também, que é um sacerdócio segundo a ordem da justiça. Segundo a ordem da justiça que Deus imputa, que Deus coloca sobre nós. Porque nós somos um monte de pica-fumo. Nós somos um monte de pangaré. Né? A gente pisa na bola o tempo inteiro. Um dia a gente está super espiritual, no outro dia nem tanto. Né? E... que eu falei esse exemplo olhando para ela. Né? Outro dia nem tanto. E eu tenho um versículo que eu vim procurando desde que eu saí lá de casa, que eu ainda não achei. O Rafios até tentou me ajudar, eu olhei várias concordâncias, mas ainda não achei. Tem um versículo em Efésios que fala que ele nos fez agradáveis a si no amado. Conhece esse versículo? Eu já procurei ele está em Efésios. Deus nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Porque nós somos um monte de pica-fumo. Como eu estava olhando para ela e meditando aqui, um dia a gente está bem, no outro dia nem tanto. Então existe, se Deus é aquela pessoa em quem não existe sombra nem variação, como digo, nós oscilamos, nós vacilamos nas nossas emoções, porque nós estamos no meio de um campo de batalha. A gente às vezes toma uma dardada na cabeça, aí a gente dá aquela fraquejada. A dardada é um dardo, né? Toma aquela dardada, aí a espiritualidade dá aquela puxada. Mas, conforme o pastor tem pregado aqui 3.838 mil vezes, Deus não nos trata segundo os nossos muitos pecados, mas segundo as suas muitas misericórdias. Ele nos fez agradáveis a si no amado. Quando Ele nos olha através de Jesus Cristo. Aí nós nos tornamos tão amados quanto Ele é amado com A maiúsculo. E uma vez no amado, nós somos incluídos nesse sacerdócio. 1 Pedro 2,5 diz: vós sois sacerdócio real. 1 Pedro 2,5. Em Apocalipse 1,6 diz que Ele nos constituiu sacerdotes. Em 1 Pedro 2,5 também fala que nós, como pedras que vivem, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5 então fala que, daquela ótica que a gente tem visto há algumas semanas, que o nosso estudo é a lei e a graça, a lei que tinha suas ordenanças que caducaram e que cederam lugar a um novo sacerdócio, a uma nova ministração. Israel não ministra mais em nome de Deus. Agora quem ministra é a igreja, que é composta por judeus e gentios. Isso provisoriamente, até que Deus restabeleça o trato dele com os judeus. Mas o interessante é que 1 Pedro 2,5 fala de que o objetivo de nós como sacerdotes da nova aliança, sacerdotes dessa ordem que é segundo a justiça imputada, de Melquisedeque, do meu rei a justiça, é oferecer sacrifícios espirituais. Então existem sacrifícios espirituais. Nós não vamos meter a faca na garganta do bicho, nós vamos ter que, ainda bem que é chato, né? Ontem mesmo eu estava temperando bife, eu fiquei com fedor de carne assim, né? Você lava com sabonete, fica entranhada aquela nhaca da carne na mão, né? Com açúcar é bom, velho. Para tudo tem um macete. Você lava, tem até um sabonete Nivea Limão. Aí você enche a mão de sabão e... Não, você põe água, sal, especialmente quando você mexe com alho. Lava com açúcar cristal, lava assim, depois antes do sabão. Açúcar cristal. É para isso que o açúcar cristal serve. Como é que é? É para isso que o cristal tem serve. utilidade, tá vendo? É porque lá em casa acho que nem tem açúcar, eu tenho que pedir na sogra. Lá em casa não compra açúcar. Então nós não matamos o bicho, não arrancamos a pele dele, a gente não tem que fazer perfume, a gente não tem que fabricar incenso, a gente não tem que rachar a lenha e levar lá para o altar para pôr fogo, a gente não tem que ficar tirando a gordura do bicho, a gente não tem que destroncar a cabeça e o pescoço da rolinha e da pomba, né? Nem ficar metendo o dedo lá no pescoço para jorrar sangue, a gente não faz nada disso. Quem fazia isso era uns sacerdotes segundo a ordem de Arão, que ministravam em sombra de bens vindouros, Hebreus 10:1, que ministravam em figura e sombra de coisas superiores e celestes. Eles eram uma parábola para essa época que nós estamos. Nós oferecemos sacrifícios espirituais. Lembrando aquilo que o irmão Ivan me ensinou, que o sacrifício não é algo que te custa, que é algo que pegou. O sacrifício é aquilo que se oferece. Nós não oferecemos bodes, nós não oferecemos sangue, nós oferecemos oferendas, ofertas espirituais. E que ofertas, que sacrifícios espirituais são esses? Eu te pergunto, que sacrifícios espirituais são esses? É o assunto da nossa preleção de hoje. Quais são os sacrifícios espirituais que nós, sacerdotes de um novo sacerdócio, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, os sacerdotes da ordem daqueles que têm a justiça imputadas em si mesmo, porque nós não que nós possamos alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus, por isso versículo em algum lugar. E antes de entrar no assunto, só para fechar, 2 Coríntios 3, de 6 a 9 e 18. Só para acabar de fechar a questão de que nós somos sacerdotes reais, sacerdotes de uma nova ordem, da ordem do Melquisedeque. E o nosso objetivo é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. E 2 Coríntios 3, de 6 a 9, 18, diz o seguinte: Deus nos habilitou. Se o guarda de trânsito espiritual parar a Elaine ali na blitz espiritual, fala assim: eu quero a sua habilitação de sacerdotisa. Aí ela arranca assim a habilitação, está lá a fotinha dela,
Sacerdotisa Elaine Filgueira, segunda ordem de Melquisedeque, ou seja, ela está habilitada, ela tem a carteirinha, né? Credencial. Deus, não, e essa é quente, não é dessas que vem lá de São Paulo, de Divinópolis. Não precisa ter comprado, não. E Divinópolis costuma ser meio gelada, né? Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até vou fazer um parênteses aqui só para explicar isso. Quando você vai nesse 2 Coríntios 3, o contexto aqui é a lei mosaica, a velha aliança, e a nova aliança, essa que nós estamos vivendo em Cristo. E tem um monte de bobão aí que fala assim, você não fica lendo muita Bíblia não, porque a Bíblia deixa o cara doido. Eles me falavam isso muito quando eu comecei a converter. Eu já comecei acelerado, embalado, né? Já foi nascendo de novo, já queria engolir a Bíblia toda de uma vez. Eles falaram, não, toma cuidado, porque a letra mata, né? Você tem que falar em línguas e explodir, tipo Paulo de desmaiar no Espírito e na Nova Jerusalém. Eles têm que ficar lendo só Bíblia, não vale muito a pena, não. É necessário. Quando você nasceu de novo, já tinha essa explosão de línguas? Estava explodindo. Porque ela estava uma pirotecnia glossolar lenta, gigantesca. Não, foi exatamente na época que a coisa estava explodindo. Igreja Batista Floresta, Lagoinha, estava tudo renovando. Não, mas isso que era, então existia lá na época de Paulo, porque primeiro Coríntios 14 e Universidade de São Paulo. Exatamente. Não, estou perguntando na época dele mesmo, quando ele nasceu. Estou falando Desde a época da igreja primitiva já existia isso. Não, sim. Essa explosão de... Mas essa ênfase, mas a coisa ficou adormecida por muitos séculos, né? Veio explodir de novo agora o movimento neopentecostal, tanto é que chama neopentecostalismo. Não, e o de línguas lá da época do Paulo que está falando era o língua e idiomas. Era. Não, primeiro Coríntios 14. Atos 2 que é idioma. Primeiro Coríntios 14 é outra coisa. Essa coisa aquela de outro tipo de língua. Na época tinha 2 tipos de línguas, os idiomas e tinha a misteriosa. Mas esse é um assunto, outro assunto. O que está falando aqui a letra nesse contexto aqui é a lei mosaica. O objetivo da lei mosaica é te matar, né? É te mostrar que você não consegue, se não consegue, morre. E o Espírito que vivifica, ou seja, o que está sendo contrastado aqui são as alianças. A velha mosaica, que é o ministério de morte, o próprio versículo 7 vai falar isso, e a nova aliança é um ministério de vida. Vamos seguir, então. Nos habilitou, ele tem a carteirinha, né? Ministros de uma nova aliança, não da letra, não lá do mosaísmo, mas do Espírito. Porque a letra, o sistema legal, condena, mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, viu aí? Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que ela era desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O meu grifo está aqui, o ministério do Espírito. Então nós oferecemos sacrifícios espirituais, 1 Pedro 2,5, e 2 Coríntios 3, de 6 a 9, nós somos ministros de uma nova aliança, ministros do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glória, está falando do mosaico, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Esse versículo que vocês vão achar é porque ele tem 1 Coríntios 6,17. Ou seja, nós somos ministros, só esse versículo foram lidos, só para que eu pudesse extrair que nós somos ministros de uma nova aliança. O nosso ministério é do Espírito e o nosso ministério é da justiça. É da justiça. Mas eu volto àquela pergunta.
Eu pergunto de novo para a Elaine. E que sacrifícios espirituais são esses que nós sacrificamos? De acordo com 1 Pedro 2. Quais são esses sacrifícios? São 4. Que sacrifícios são estes que fazem parte deste novo sacerdócio perfeito, do qual participamos e dos quais os outros eram apenas uma figura sobreparada? Quando fala em sacrifício, ninguém pensa num versículo muito famoso, não? Hebreus capítulo 13. Rogo-vos, pois irmãos, Romanos 12. Também. Rogo-vos, pois irmãos, que vos... Lembra, bons tempos quando a gente só cantava a Bíblia? A gente não cantava moda, a gente cantava a Bíblia, lembra? Ô, Carlos, e também, você vai falar de música, tem aquela outra que fala que sacrifício de louvor e de amor, né? Amar o próximo também. Calma, É um isso sacrifício. é assunto lá para o domingo que vem, que acho que hoje não vai dar para esgotar o primeiro sacrifício. São 4 sacrifícios. Tem o sacrifício de si mesmo, a oferta, o eis-me aqui. Tem o sacrifício que tem a ver com oração, que nós vamos ver. Tem o sacrifício que tem a ver com louvor e tem o sacrifício que tem a ver com a beneficência social, a assistência social. É o amor, a ministração do amor, são 4. O primeiro e maior sacrifício que o ministro ou sacerdote dessa nova aliança da qual nós fazemos parte, que ele pode e deve oferecer, é o mais dolorido, é o sacrifício de si mesmo. É o eis-me aqui. Lembra lá daquelas palavras que ele falou? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Que está em Romanos 12, 1, que nós cantávamos, lembra? Rogo-vos, pois irmãos, que vos apresenteis. Lembra? Quem é aqui da velha comum? Sacrifício. A palavra sacrifício apareceu. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, em outras traduções, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, dentro dos sacrifícios espirituais que nós oferecemos, dentro desse novo sacerdócio, do qual nós agora participamos, e que substitui o antigo que caducou, o primeiro desses sacrifícios é o sacrifício de si mesmo. Não sou eu, se eu não me engano é Gálatas, né? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. 2:20. Gálatas, né? Ou seja, eu não decido mais nada. E se você decidir sozinho, você é um burro. Porque você vai decidir errado. Porque Cristo falou: olha, sem mim muitas das coisas não podereis fazer. Não é isso que o versículo fala? Nada. Pô, é dolorido isso, né? A gente é tão burro, tão incompetente que a gente não consegue fazer nada. Ele tem que fazer tudo. Sem mim nada podeis fazer. Porque tem as coisas que realmente a gente olha e fala: não, a gente tem que pôr Deus aqui nessa jogada, porque isso aqui está difícil. Mas aquele outro ali deixa que eu resolvo. É aí que a gente, né, dá com os burros na água, é aí que a gente dança. A gente achar que tem algumas coisas que nós conseguimos resolver por nós mesmos. Não conseguimos fazer nada. João 15:5, se não me engano, ou 3. 15:5. É 5. Eu diria até C. João 15:5C. Sem mim nada podeis fazer. Então, a gente fala assim, quando a gente obedece Romanos 12:1 e se apresenta como um sacrifício vivo a Deus, é a mesma coisa de falar assim: eis-me aqui. Lembra? Samuel, eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui. Moisés, não é? Deus chamava, a pessoa falava só: sim, I'm presente. Eis-me aqui. Sim, Senhor. Capitão, né? Então, você se apresenta, você se disponibiliza.
E uma vez que você se disponibiliza ao Espírito, a primeira coisa que ele vai solicitar, antes de fazer um trabalho, por exemplo, isso tem várias passagens que a gente pode perceber esse princípio, como por exemplo em Atos 6,4, é que ele vai te levar a orar. Não tem nenhum tipo de serviço, você se disponibiliza, você se apresenta. Se você se apresenta, ele vai ter algo para você fazer. Deus sempre tem uma tarefa, sempre tem um serviço para ser feito. Não tem uma hora, não tem nenhum momento da história da humanidade, em qualquer dispensação que seja, em que alguém não se apresentou para Deus e falou: ei Deus, o que você está precisando que eu faça? Não, hoje tem nada a fazer não, para folgar. Nunca aconteceu isso. Sempre tem alguma coisa para fazer, porque uma humanidade dá muito trabalho, né? Então sempre tem alguma coisa para ser feita. Então, se você se disponibilizar, você pode ter certeza que vai ter serviço. Nunca falta serviço. É aquela casa, sempre está precisando varrer alguma coisa, sempre está precisando empurrar um móvel, o copo, sempre não falta serviço. E tem uma coisa que não falta no ministério, na Nova Aliança, é serviço. Se você quer ficar à toa, não ganhar nada lá na eternidade, você não se ofereça. Vai vivendo a sua vidinha medíocre mesmo e tomando suas decisões sozinho. Essas decisões incompetentes e inócuas, né? Inócuo é uma boa palavra, né? Já que sem mim nada podeis fazer, o que você faz é inócuo, é sem valor. Ou você pode, se se apresentar, aí vai ter serviço. E uma vez que você se apresentou, se disponibilizou, e ele vai te conduzir a um serviço, ele nunca te conduz a um serviço sem que antes você faça uma conexão com Deus. Você ora. O Espírito sempre conduz o crente à oração. Sempre. O tempo todo. Em qualquer questão. Eu vou fazer a curva ali. Se você se disponibilizar para o Espírito e pedir direção a ele, não é porque ele vai fazer, que você se conecte com Deus através da oração. Acho que é Romanos 8, alguma coisa, que fala que ele está sempre no serviço de Google Translation, né? Ele está sempre Google translatando as suas intenções, as suas orações, as suas... Romanos 8, 26. O Espírito está sempre no serviço de assistência. Né? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa incompetência, em nossa inocuidade, nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Você vê, a nossa incompetência é tanto que nem orar a gente sabe. A gente já pensa que sabe. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de uma forma que exige muito esforço da parte dele. Ou seja, você se disponibiliza, Romanos 12, 1, a ele. Tem serviço sim. Bem-vindo. Obrigado pelo êxito aqui. Mas antes de trabalharmos, vamos ver de que jeito é que eu quero que se faça esse serviço. Aí no que você sossega a sua alma e se prostra diante do trono e ora, aí o Espírito Santo vai te conduzir a forma como ele quer que você faça o que ele quer que você faça. Isso é visto, esse tipo de princípio é visto em vários lugares. Por exemplo, aqui em Atos 6:4. Quando surgiu um serviço para fazer. Apareceu um serviço, a igreja estava crescendo muito. Pedro pregava 3.000, pum! A igreja tinha 120 pessoas. Imagina aqui, pastor. Vai lá na Praça 7, a gente aqui meia dúzia de gato pingado, faz uma pregação, converte 3.000. Como é que você enfiar 3.000 pessoas nessa garagem aqui? Sim. Aí, isso foi na sexta. No semeador. 3.000 converteram. Aí, no domingo vai ter 3.000 aqui na porta querendo entrar. Vai sobrar gente, né? E lá esse reunião é um cenáculo. Era tipo isso aqui. Era uma garaginha mesmo. O lugar onde os 120 se reuniam na época lá de Atos.
O Pedro foi se disponibilizar, o Espírito usou, ele pregou mais 5 mil. Agora o caldo entornou, já não tinha lugar para pôr 3 mil, agora não pôr mais 5 mil. Não foi assim? Já pregou 3 mil convertidos, pregou de novo mais 5 mil, 8 mil. Eles eram 120 pessoas, viram 8.120. Eu lembro até bem do nosso antigo pastor, ele uma vez me confidenciando, falou: Carlos, eu estou fazendo uma oração, que eu estou pedindo 100 jovens para essa igreja. Mas eu sei que com esses 100 jovens virão 100 problemas. 100 jovens, 100 problemas. Vai vir um monte de hormônio, vai vir um monte de mãe e irmão olhando para o outro. Aí o pastor vai ter que dar um jeito de apartar essas ovelhas, de conduzir essas ovelhas, dá trabalho. Se você se oferecer para isso, vai dar trabalho. E de que quando esses 8 mil vieram viúva, veio órfão, veio negro que precisava aprender como é que vive, tiveram trabalho. E o trabalho se avolumou de tal maneira que eles tiveram que fazer a eleição de serviçais, de prestadores de serviço lá dentro da comunidade de existência. Eles vamos escolher aqui uma turma de pessoas experimentadas, pessoas que têm noção de como é que se faz as coisas, e vão colocar eles para liderar os serviços. Foi a primeira eleição de diáconos. Diáconos, isso está lá em Atos 6. Diácono é uma palavra que significa exatamente aquele que presta serviço, o prestador de serviço, o serviçal. Né? E aí, qual que é o seu problema? Né? O Moisés não dava conta de todo mundo, ele elegeu os serviçais. Não tinha essa palavra lá no Velho Testamento, não é como se fosse diácono. É aquele porque o Pedro ele tinha que tomar conta de outras coisas, tinha que pregar, ele era apóstolo, ele não podia ficar lá. E aí, dona viúva, chegou o fubá essa semana para a senhora? Entregar aqui as latas de óleo? Ele não tinha tempo para isso, ele tem que colocar gente para fazer esse tipo de coisa. E aí ele fala no 6,4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O Pedro falou: vocês diáconos e vocês serviçais tomem conta dessas questões menores, porque a gente aqui do grupo da liderança, do grupo dos apóstolos, nós vamos nos consagrar a outra coisa, tão importante tanto quanto a assistência social. Nós vamos ver, é um dos sacrifícios que nós prestamos, é o último deles. Nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. O interessante é que o versículo não fala o ministério da palavra e a oração. Eu só vim só para pensar isso, essa questão desse preceito. Todo serviço ele é antecedido por oração. E você observa aqui que quando Pedro fala isso publicamente diante de toda a igreja, ele fala: olha, vocês prestem o serviço, é que nós vamos consagrar prioridade à oração e, consequentemente, o ministério da palavra. E pregar ali diante do rei, do César, das multidões, mas eles não faziam isso em oração. Então a oração é algo que o Espírito Santo vai te conduzir depois que você se disponibilizar, para que você tenha noção do que é que ele quer que você faça. Eu acho que eu tenho um versículo errado aqui. Que caiu aqui, estava ali um homem enfermo havia 38 anos, mas então não vou nem citar. Mas existem outras situações em que a gente percebe esse princípio. E que tanto que eu tenho que orar? De vez em quando eu não estiver de TPM, quando eu estiver de TPM, quando eu estiver de bom humor, quando eu estiver de mau humor, quando eu quiser, quando eu tiver tempo. Quando a coisa estiver difícil. E aí, então, indique que quando? Isso chama unção, né? Quando é que eu vou buscar essa unção para o trabalho? Quando é que eu devo orar? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Efésios 5,20 diz: dando sempre graças a Deus por tudo. Obrigado, Pai, pelo passo dado com o pé direito. Obrigado, Pai, pelo passo dado com o pé esquerdo. Obrigado, Pai, por essa piscada. Obrigado, Pai, porque eu engoli essa saliva. É por tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Obrigado por esses centímetros cúbicos de ar que eu respirei. Obrigado pela eletricidade que eu gastei fazendo essa sinapse para poder fazer essa oração.
É meio difícil. Hã? Pela profissão, que o dedo dói. Pois é muita coisa para orar, tudo. Orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, Efésios 5,20, damos sempre graças por Deus, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito. Lembra do nosso estudo de Efésios 6? Efésios 6, a última arma da armadura lá, lembra que a gente estudou a armadura? Ficamos aqui 300 anos estudando a armadura, 313 anos e 2 meses, né? Estudando a armadura, né? Tudo aquilo lá que nós vimos, espada lá, Gladius, né? E ela fecha com orando todo o tempo, orando em todo o tempo no Espírito. Então a nossa escritura descobriu o que é orar no Espírito. Será que orar no Espírito é fazer uma oração longa e demorada? Igual quando o Carlos Augusto morava comigo, isso há 308 anos e 3 meses atrás. Faça qualquer coisa, menos pedir o Carlos Augusto para render graças na hora do rango. Porque ele orava pela população, ele ia assim na ordem alfabética dos países, né? Senhor, o povo do Afeganistão, sabe, na época tinha um livro de missões. Você lembra desse livro? Um livro de missões em que mostra, era um livro anual, é tipo assim um Guinness Book, que atualiza todo ano. O século desse ano, esse livro, todo ano ele saía mostrando quais as necessidades específicas de cada país. O que você vai orar pelo Afeganistão? O que está lá acontecendo? Na Albânia, era uma outra família, lá na Albânia, no Brasil, né? Quer falar quantos? Mas ainda por ver esse pedido? Eu acho que ainda tem. O Caio de Jesus. Satanás já conseguiu derrubar essa ali. Deve existir, né? Acho que ele abria assim o livrinho, a batalha mundial assim, para abrir assim. Senhor, oramos pela Albânia. Aí parava, vai passar por todos os países, dá aquela parada de 30 minutos em Israel. Israel é especial. Não, o almoço gelado. Gelado. Então não se pedia do Carlos Augusto fazer oração na hora do banho. Mas orar no Espírito, nós vamos querer determinar o que é orar no Espírito. Orar no Espírito é fazer uma oração longa e demorada. Orar no Espírito é fazer orações exaustivas, tipo essa que eu fiz uma brincadeira aqui, o pé direito, o pé esquerdo. É exaustivo absolutamente por tudo. Você vai ter que ser uma máquina, um computador, para não conseguir esquecer nada, senão você pecou e perdeu a salvação. Você não conseguir fazer uma oração total, absolutamente exaustiva, né? Você não orou no Espírito. Ou se você, uma oração de 3 segundos, ou 3 minutos, ou 3 segundos, não deve valer. Porque tem que ser longa. Mas é Satanás que faz a gente pensar assim. Por exemplo, o Neemias, ele teve uma oportunidade de ouro, né? E estava dentro do plano de Deus que aquilo acontecesse. Tinha profecia para se cumprir ali, Daniel, né? Lembra quando você estudou a 70 semanas do Daniel? Ele está lá espremendo a uva no copo do rei, que o ofício dele é um ofício triste, né? Bebe aí, se estiver envenenado, eu vejo, você morrer, não bebo. Se você beber e ficar só alegre, eu bebo. Essa era a profissão do Neemias. O Neemias está lá espremendo a uva lá no copo do rei. Aí o rei vai ficar preocupado com o que está acontecendo na vida de um escravo. Ele era um judeu, na corte de um persa. Os persas eram a elite do mundo. E ele era um judeu escravo, um cativo qualquer lá, um serviçal, um espremedor de uva. Se bobear, ele cai morto lá porque estava envenenado, chama o próximo e põe no lugar dele, não servia para nada, ele era um descartável. E o rei se interessa. Ô Neemias, o que foi? Sua namorada brigou com você? Está meio de bode aí, está preso. Aí ele tem uma oportunidade de ouro, né? Uma oportunidade que eu não estou triste porque minha cidade está destruída. Se eu podia me ajudar, me arranjar aí uns 2 milhões de reais para reconstruir minha cidade, essa é a oportunidade que ele ia ter.
O que ele fez? A gente lê lá no texto que Neemias orou ao Deus do céu, aí ele falou. Não foi uma oração muito longa, foi uma piscada de oração, foi uma coisa assim de segundos, entre a pergunta do rei e a resposta que ele tinha que dar. O que você está de bode? O que você está triste? Eu posso fazer alguma coisa com você? Aí ele pensou, orou, pim, e respondeu. Ele orou, o Espírito Santo deu a condução do que ele tinha que falar, e ele já foi falando. Todo mundo conhece a história. Ele falou, não, como é que eu poderia estar alegre se a cidade dos meus pais está lá, destruída, e isso me deixa muito triste. Aí o rei falou, não, o que eu posso fazer com você? Ele falou, vamos dar um cheque em branco, assinar, vou gastar com tudo que eu precisar. Ele falou, beleza, mais alguma coisa? Você me arranja uma escolta também, porque eu tenho um monte de inimigo. Eles iam me seguindo aí, uma limusine com um monte de batedor ao redor. Não, beleza, vamos lá. O rei estava bonzinho, né? Era o Longimanus, né, do Mão Grande. E é toda uma outra história. Ou seja, isso é uma das situações que mostram que a oração do Espírito não é uma oração longa. A oração pode ser longa, mas ela não tem que ser longa, né? A oração pode ser exaustiva, pode ter aquele dia em que o Espírito chama e você faz uma oração mais abrangente, que vai catando tudo que for possível de buscar para colocar em oração. Mas nem sempre é assim. E Satanás, ele insinua, ele quer que a gente pense exatamente que a oração é para ser válida. Ela tem que ser longa, ela tem que ser demorada, ela tem que ser exaustiva, ela tem que ser escrutinante, ela tem que abranger absolutamente tudo. Por que ele insinua, ele projeta isso? Que se a oração não for bem caprichada, vamos colocar, se for caprichada, ela não vale. Porque ele sabe que nem sempre existe essa disponibilidade. Nem sempre existe a disponibilidade para você fazer uma oração caprichada, vamos colocar assim, né? Uma oração longa, uma oração abrangente, uma oração escrita. Olha, o raciocínio dele é esse. Eu vou projetar para esse crente povão que ele conhece Bíblia, que a oração tem que ser caprichada, longa, abrangente. Se não for assim, não vale. Eu penso bem. A oração que vale é a oração bem caprichada, gordona, uma oração gorda, uma oração que vasculha tudo. Como eu não tenho tempo, eu não vou orar. Quando eu tiver tempo de fazer uma oração caprichada, eu oro. O que vai acontecer? Você quase que não vai orar. Aí o inferno adora, ele gosta muito. Se você não ora, é ótimo. O ideal é que você morra, né? Ele vem para matar, roubar e destruir. O ideal é que você morra. Como eu não consigo te matar, eu vou te destruir sua vida espiritual. Eu vou acabar com sua vida de oração. Se eu acabar com sua vida de oração, eu acabo com o seu trabalho, porque o Espírito Santo não te conduz a um trabalho sem que vocês tenham uma conexão de direção. Você não age sozinho, você precisa de uma orientação da torre, né? Você precisa que alguém te oriente nos detalhes. E os detalhes eles se revelam progressivamente, passo a passo. E é do passo a passo que ele vai te conduzindo, e é do passo a passo que você vai orando. Então, orar no Espírito empata com Romanos 12. Romanos 12 fala para você se apresentar como sacrifício vivo, você se disponibilizar, você falar o eis-me aqui, orar sem cessar. Eu lembro que eu falei isso aqui no nosso estudo da armadura, do Efésios 6, orar o tempo todo. Não é orar o tempo todo, segundo após segundo, minuto após minuto. Orar o tempo todo é estar o tempo todo disponibilizado para a convocação que possa ser que o Espírito Santo convoque. Ou seja, você fica a televisão está ligada, mas não está. Ela não está desligada da tomada. Ela está no stand-by. A luzinha vermelha fica ali, não é? Se você apertar o controle, ela liga. Você não precisa levantar da cama e lá da tomada, ligar da tomada, para depois apertar o controle. Ela fica ali no stand-by. Orar sem cessar, orar o tempo todo é ficar no stand-by. Você ficar disponível. Se você precisar, você pode me chamar. Ele falou, quando eu vou aqui fazer comida para os meninos, mas se precisar, pode me chamar, tá? E ele sempre vai te convocar. Se você viu o que eu falei, se você se disponibilizar, ele vai chamar.
Então, orar sem cessar, orar o tempo todo, não é aquela forma que Satanás ensinou e que é quase que impraticável. Não, se você for um Epáfras, alguém, um Paulo, que está lá na cadeia, o que você tem que fazer hoje? Nada, ficar sentado preso aqui, aí o Espírito Santo te chama para orar nesse sentido. Você tem nada para fazer, o que você tem que fazer é que preso, está sentado nessa cela esperando César me decapitar. Né? Então, aproveita e ora. A gente sabe, através das epístolas, né, nas saudações finais lá, que tinha pessoas que se envolviam com esse ministério. Se não me engano, o Epáfras era um deles. Já que eu estou em Cana, e ele estava em Cana, segundo a vontade de Deus, exatamente para prestar um ministério de intercessão. Ele ficava lá orando pela igreja, disponibilizado do Espírito Santo. Esse orava do jeito que Satanás gosta. Não, insinua, mas não gosta. Né? Aí o Satanás quebrou a cara. Acaba que ele teve realmente tempo para orar full-timecamente. Né? Do jeito que Satanás sugere que tem que ser as nossas orações, mas que não é assim que tem que ser. Você tem que ter disponibilidade. Aí ele te convoca. Você quer ver? É só um ditado que eu aprendi essa semana, que é americano, mas a tradução é assim: é melhor feito do que perfeito, por causa das pessoas que são perfeitas. É melhor feito do que perfeito. Então, é um ótimo ditado. É melhor feito. É o que resume tudo isso que você está falando. É melhor ser feito do que tentar fazer algo que é perfeito e que acaba que não vai ser feito. Não vai ser feito. Aí, e para isso que você está sendo. Orar no Espírito é orar quando o Espírito quer que oremos e pelo assunto que ele quer que oremos. É isso que é orar no Espírito. É orar quando ele quer que você ore. E para isso é necessário que estejamos sempre disponíveis para orar quando ele precisa que oremos. Isso é orar sem cessar. Aí vem aquela questão. O contraste, que o nosso assunto aqui é lei e graça. Da velha aliança para a nova aliança. Tiago 5,17 diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Lembra dessa passagem? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Você comia feijão, né? Ele soltava gases, ele era igualzinho nós. Mesma coisa. O grande Elias subiu de corpo e alma lá para o céu sem nem morrer. Mas ele era um homem normal, igualzinho nós. Sujeito às mesmas paixões que nós. Ficava com raiva, ficava com inveja, chutava o gato, do mesmo jeito. Ou o cachorro, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5,17. Ele era um homem comum igual a nós, mas tinha uma oração poderosa. A outra está me treinando para chutar o gato. Oi? Esses 3 anos mesmo chovendo na terra, a terra aí está dizendo a Palestina? Na terra palestina lá. É porque tinha aquele rei Acabe lá, que estava detonando. Que é a terra toda, né? Não. É só a parte norte da terra, só a Samaria. Só a parte que o Acabe governava. Lembra? Israel era partido no meio. É porque Deus queria dar um castigo no Acabe. O Acabe só pisava na bola. Todo mundo conhece o Acabe. O marido da Jezabel. Até o nome já é meio mal, né? Jezabel. Aí esse pessoal estava muito desobediente à voz de Deus. Ele falou: olha, vocês estão muito ruins, viu? Eu vou tirar a chuva. Também, até a graça logística eu estou cortando. Lembra? Que ele fala que o sol vem sobre bons e maus, a chuva. Até a graça logística eu estou cortando. Aí é um outro contexto lá de história, mas é só sobre a parte norte da Palestina. Né? Mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é que o Elias, o grande Elias, é um homem comum. E lá na velha aliança, ele fez uma oração e ficou 3 anos e meio sem chover. Abraão, tudo velha aliança, eu estou mostrando aqui. Intercedeu por Sodoma e Gomorra, e ela até poderia ter sido poupada, essa cidade, se achasse lá os 10 justos, mas não achou, achou 1. O Abraão fez uma intercessão a favor de Sodoma. E existia a possibilidade de Sodoma ter sido poupada, através da oração de Abraão. Abraão orou a favor de Ismael
Ismael é o que é isso aí hoje. O conjunto de nações árabes, poderosíssima, né? Manda no petróleo do planeta. Todo mundo sabe o Ismael, como diz o nosso antigo pastor, o Ismael. Ele manda no mundo, praticamente. Os poderosos têm que pedir bênção para os filhos do Abraão, através de Ismael. Tudo porque o Abraão orou a favor de Ismael, lembra? Deus falou, olha, sua mulher vai ter um filho. Não, ela é estéril. Quem vai herdar minhas coisas aqui é o meu empregado aí, o Eleazar, se não me engano. E quem dera o Ismael vivesse diante de ti. Aí Deus nem toca no assunto, falou, não, mas como eu dei te falando, a sua mulher de 90 anos vai ter um filho, você de 100 vai fazer um filho com ela e... Você está falando, né, Senhor Deus dos impossíveis. Agora, quanto ao Ismael, também te ouvi, tá? E blá blá blá, vai ser uma grande nação. Isso fala em Gênesis. Ou seja, Abraão orou a favor do seu filho e Ismael é o poder que é hoje, são as nações árabes. Josué orou e o sol parou no céu. Eu estou mostrando só alguns exemplos, não são pouca coisa não. 3 anos e meio, tenta orar lá para ficar pelo menos 3 meses sem chover, você não consegue. O Josué orou, quando o Israel estava lá brigando lá com os amalequitas, se não me engano, e o sol parou no meio do céu. Ou seja, o universo deu um stop. O cientista ri disso, né? Todo o sistema gravitacional universal, ou seja, foi neutralizado, o Sol parou de girar, a Terra parou de girar, Mercúrio parou de girar, os cometas pararam onde estavam, os quásares, as galáxias pararam de se movimentar, o universo parou, só que um homem orou. Não, mas você falando o Sol parou, mas não é a Terra que gira do Sol. Ou seja, de qualquer maneira, separar o Sol ou a Terra não é pouca coisa. Assim, não, a questão científica a Bíblia não explica, né? Eu só sei que foi um dia que durou quase que mais um dia. Foi um dia de 47 horas, vamos dizer. Se você for lá na passagem, lá no livro de Josué, fala que aquela tarde durou quase que mais um dia, porque ele precisava de tempo para brigar. E precisava de iluminação. E aí ele, pela fé, ele fez a oração. A Terra, o Sol, o universo parou, alguma coisa parou, e ele teve um dia de 47 horas, ou 46 horas, ou 47 horas, 59 minutos, 59 segundos. Então fala que foi quase que mais um dia, né? Foram 2 vezes essa coisa aconteceu, né? Sim, eu não vou citar aqui. O Isaías orou e o universo andou para trás. Pensou o Sol, dá uma parada, gira um pouquinho para trás, depois volta ao normal. Porque o relógio, a sombra do relógio lá de Acabe está em Isaías. Ou seja, não é pouca coisa não, fazer o universo andar ao contrário, depois andar de novo, ou a Terra, né? Seja, a Terra está girando num sentido, aí ela dá uma parada, dá um tsunami que destrói todos os continentes, depois gira no... É dança, né? Está dançando vira. É uma terra portuguesa, com certeza, né? Roda, roda, vira. Está rodando de um lado para o outro, que loucura é essa? Mas eu só estou querendo enfatizar que homens comuns, né? Elias, Abraão, Josué, Isaías, fazem uma oração e o universo literalmente para, ou a terra para, que não é pouca coisa. Ajoelha e tenta parar a terra com uma oração. Esse negócio me intriga, essa passagem. Essa passagem me intriga. Sim, é lógico, essa passagem é intrigante. E deixando os cientistas malucos. Não, aí a Bíblia se torna risível, né? Aos olhos da ciência. Um comentário aí que isso acontecia na Lua e eles procuraram o filósofo para a época, tinha uma diferença e... tem isso, está na internet, o negócio da NASA, né? Até tem esse PPT. Eles acharam na Bíblia essa diferença nesses... Tem esses blá 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 nas internet, que eles fizeram, o computador, está lá na internet. Aí fechou. Mas o que eu só estou querendo enfatizar é que não são coisas pequenas. São orações que movimentou muita coisa. Não é verdade? Questão do universo, questão da chuva, questão de um garoto que ia morrer e virar uma nação gigantesca e poderosíssima. Não são coisas pequenas. Aí eu... Oi? Sim. São homens que fizeram coisas que não foram pequenas com orações.
E numa dispensação que caducou, numa dispensação que é incompleta, quando Cristo ainda não tinha tetelestado a obra dele, né? Porque João 7,39 fala, ó, e isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7,39. Dentro da nossa, que nós estudamos há 4 anos atrás, a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, nós vimos que lá na velha dispensação, o Espírito Santo vinha sobre, tomava a pessoa, conduzia a pessoa dentro de um serviço, mas ela não habitava plenamente a pessoa e full-timecamente a pessoa, como acontece na dispensação atual. O Espírito Santo nos habita durante todo o tempo e eternamente, porque Cristo, o Espírito foi dado, porque agora Cristo foi glorificado. João 7,39. Então, se esses homens, na velha aliança, fizeram essas coisas que não são pequenas, quando o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado, imagina o poder que a oração tem hoje, quando nós fazemos parte de um novo sacerdócio, um sacerdócio perfeito e completo, do qual o outro era só uma sombra, um sacerdócio que desfruta da justiça imputada de Deus para cada crente, pelo fato de que a obra foi completada e consumada, e Cristo morreu, ressuscitou e foi glorificado. Por isso que Satanás morre de medo. Se tem uma coisa que ele não quer que o crente faça, é ajoelhar, orar. A nossa oração, dispensacionalmente falando, supera a de Elias, supera a de Josué, supera a de Isaías, supera dessa turma de Abraão, dessa turma toda, porque eles viviam numa dispensação incompleta, numa dispensação que ainda estava limitada pelo fato de que Cristo não tinha sido glorificado e a presença do Espírito não era plena. E eles, naquela velha dispensação, fizeram o que fizeram. O que nós podemos fazer hoje com a oração? Isso aqui é pequeno perto do que a gente pode fazer. Só para fechar aqui, ó, João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E 1 João 3:22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. João 15:7, Mateus 21:22 e 1 João 3:22. No caso do Espírito, só João teve o Espírito desde o ventre da sua mãe. No entanto, os céus ele é o menor, se comparar. Exatamente. Ele está lembrando aqui que lá do Velho Testamento, porque o João Batista ele era do Velho Testamento. O Novo Testamento começa com Pentecostes, né? Ele foi o único que realmente teve o Espírito, mesmo que existia uma transição, né? A velha estava beirando caducar e a nova estava beirando ser inaugurada. Então, no fechamento da velha e caduca aliança, o único que realmente teve o Espírito full-timecamente foi o João Batista, desde o ventre da mãe dele, desde que ele estava no ventre, na barriga da Isabel, né? E mesmo assim, o irmão está lembrando ali que de todos os homens que nasceram dentro da mulher, João Batista é o maior, mas nos céus ele é o menorzinho. Qual foi o maior homem que existiu no mundo? João Batista. Esse Nanico, lá no céu ele é o menor, o maior de todos vai ser o menor de todos. Isso foi bom para enfatizar a grandiosidade da dispensação que nós vivemos. E tendo que só falta 2 minutos ali para acabar, na semana que vem a gente prossegue. Tem mais alguma coisinha para falar sobre a oração, aí nós vamos ver quais são os outros sacrifícios espirituais que nós, como sacerdotes da nova aliança, do novo sacerdócio, do sacerdócio segundo a ordem de Melequisedeque, podemos prestar. Amém? Podemos orar? Porque está quase acabando o tempo.